Bem-vindos a todos ao site alahadiaria.com.br. Hoje vamos dar início ao Siman Samer Beit. Mishelodikdek bekriyat Shema ou lo ishmi'a leozno. Alguém que não foi correto na hora de ler as suas palavras do Shema ou ele não ouviu. O Borrei Seifim. Shulchan Aruch. Vamos lá ler aqui o Seif Aleph. Afal pi shemitzvah ledakdek beotiotea. Mesmo que, a princípio, a pessoa deve ser correta no pronunciamento das palavras do Shema, se a pessoa não dikdek, se ela não verificou corretamente como ela leu, ela yatzai derrová. Vamos ver aqui o Mishnah Brura. Aqui não está falando que ele não leu direito, ele pulou alguma letra, alguma palavra, porque Bemet ele não cumpriu a mitzvah. Aqui a intenção que o Shulchan Aruch está falando é se ele não fez as pausas devidas que deveriam ser feitas, como a gente estudou anteriormente, em vez de ureitem oto ou zain do tizkeru, então tem outras fontes para se olhar e se verificar, mas logicamente a pessoa deve ter uma devida atenção na hora de pronunciar as palavras do Shema. Ele cumpre com a obrigação, que aquela pessoa que ela é correta e verifica bem a leitura do Shema, ela pronuncia da maneira correta, parece que de alguma maneira esfria o Gehinom. Porque dessa maneira, na mesma medida, ומינית חומו הטבעי לדקדק באותיות, בסחזר החום הטבעי שהוא מעורר מצנים לו כנגדו חום אחר שהוא מהגיהינום. Então parece que aqui é na mesma medida, fala que o Mishnah Brura, se a pessoa ela se desperta, ela se cuida de ela não ficar agitada e ler de maneira rápida, né, com o calor da empolgação dela, acabar lendo o Shema rápido, sem verificar as palavras. Então, ele se segura, ele esfria essa agitação dele, o bisrazer, a Roma, tivish, o meorer, metzanim lo kenegdo Roma her. Então, já que ele se esfria, esse calor natural que ele tem para acabar lendo rápido as coisas, então também ele vai acabar esfriando Midakesh Baruch Hu. Se a pessoa se esfriou para verificar bem as palavras do Shema, Hashem vai esfriar para ele também o fogo do Gehinom. Fala aqui no Seif Beit, Yachol likrotah bechol lashon. A pessoa pode ler o Shema em qualquer dialeto, em qualquer língua. Só que ele tem que pronunciar as palavras de maneira correta, como se estivesse lendo em hebraico. Vamos ver aqui o Mishnah Brura, o Seif Katan Gimel, Bechol Lashon, Vedavka Shemevin Beotol Lashon. Ele tem que entender o que ele está falando, nessa outra língua que ele está dizendo. Veuadin Betfilah, Birkat Hamazon, Bekidush, Birkat Hamitzvot, Beaperot, Vehalel. A mesma lei se aplica em relação à reza, em relação a Birkat Hamazon, o Kiddush, e nas brachot, das mitzvot, e de uma fruta, e Alel. Melhor, logicamente, falar as brachot e a tefilá em hebraico. Hoje em dia deve-se ter um cuidado, mesmo minadim, de ler sempre em hebraico. Porque cá tem palavras que a gente não sabe exatamente o seu significado correto, tá? E tem palavras em hebraico que tem muitos significados, como por exemplo a palavra Vishinantam, Ehad Lashon Limud, Ehad Lashon Hidud, tem por exemplo a palavra Vishinantam Levanecha, né? Que seria ensinar, poderia ser ensinar para os seus filhos, Vishinantam de ensinamento, de Limud, ou também de Lashon de Hidud, de uma coisa que ela deve ser cuidadosa, que Moshe Amru Hazal, que as palavras da Torá estejam coladas na sua boca, sempre na ponta da língua, para que a pessoa não fique gaguejando na hora que alguém pergunte alguma coisa. Então a gente não sabe o significado em outras línguas das palavras em hebraico. Então a gente fala Vishnantam, tem vários significados, então a gente fala Vishnantam em hebraico é melhor, que et, vetevad, letotafot, vechadome, outras palavras, a palavra et, por exemplo, ou letotafot, que também são palavras
que só tem o seu significado correto quando pronunciamos ela em hebraico, no Lashon HaKodesh, e não em outra língua, que a gente não vai saber traduzir de maneira correta. Aval, כשאנו קוראים שמע בלשון הקודש, וכן בתפילה, ברכת המזון וקידוש שערי ברכות, אפילו não מבין בלשון היצא. Então, se a gente vai ler em Lashon HaKodesh, mesmo que a gente não entendeu, a gente vai cumprir com a obrigação. דזיינו מצוי שבין ישראל לא ידע ביאור הפסוק ראשון שבקריאת שמע, שהכוונה בו לעיכובה, e não encontramos um Yehudi que não saiba o significado do primeiro pasuk do Shema Israel, que sim, Behemet, saber a tradução do Shema, da palavra, do primeiro pasuk do Shema Israel, sim impede da pessoa cumprir a mitzvah. O que Moshe Katuv Siman Samer Gimel Seif Dalet. Então, pelo menos o primeiro pasuk do Shema, todos nós devemos saber a tradução. Vamos ver aqui no Seif Gimel, Tzarich leashmiya leozno ma shemotzi bepiv. A pessoa deve ouvir aquilo que ela está pronunciando. Vem lo ishmiya leozno yatzah. Mas se ele não ouviu, ele cumpre com a obrigação. O bilvad shotzi bisfatah. Pelo menos que ele tenha pronunciado as palavras do Shema, um pouquinho mexendo a sua boca, e ele ouvindo um pouquinho o que ele está falando. Olha o Mishnah Brura, o Seif Katan Dalet Tzarich, Miderabanan, Vedat Aravad, Hu Behud She'arashba, Deud Mideoraita Lekatchila, que a princípio, para a pessoa cumprir com a mitzvah do Shema Israel, ele sim tem que ouvir o que ele está falando. Leashmiya Leozno, Bekriyat Shema, Ve'odin Bevrichotea, Urleman Bereish Vav Seif Gan. Em relação às brachot do Shema, também segue-se a mesma lei. O bilvad, avalim hirei belibol lo yatzah. Se a pessoa só pensou no Shema, ele não pronunciou o Shema, e aí ele não cumpriu com a obrigação. A gente falou já que pensar só no Shema não é como falar. Então, deve-se ter um cuidado para a leitura do Shema, e a pessoa assim tirar da própria boca as palavras, para que ele possa ouvir um pouquinho o que ele está falando. Dalet. Im hamat holi, se foi por algum motivo de força maior, por uma está doente, ou um ones, alguma coisa que obrigou ele a falar o Shema, só pensar e não falar o Shema, yatzai dechová. Fala o Remá, Hagá, ve'af, delikatchila, yaseken, yimu b'makom sheno naki legamre, ve'no yachol legnukó, bishom ones yare belibó. Mesmo que ele faz isso delikatchila, que ele já sabe que ele vai falar dessa maneira o Shema, ou numa situação em que tem alguma coisa suja na frente dele, ou que ele não pode pronunciar o nome de Hashem naquele lugar, o bilvad shelo yeb makom etunaf legamre, só não pode ser um lugar sujo por completo, por quê? Porque mesmo pensar em Torá é proibido num lugar onde tem uma sujeira por completo. Vamos entender melhor um pouquinho isso no Mishnah Brura. Olha o Seif Dalet, Mishnah Brura no Seif Katan Zain, Yatzah. Isso se a pessoa está numa situação de doença ou força maior, ou aleino, em que ela não vai poder pronunciar o Shema em voz alta, ou mesmo em voz baixa, ele só vai poder pensar no Shema, Yatzah. Hayatzah lo legrame ke'amah, dehakai malan ihru lav kidibur dam. Ela quer lomar, del kopanim b'shah, não yakol edaber, ele queria chamar belibó. Ele aqui diz que não é que ele yatzai dechová, que ele cumpre com a obrigação, porque a gente já falou que pensar o Shema não é como falar. Aqui, pelo menos, como não tem outra maneira dele fazer, que pelo menos ele pense no Shema. Yakadosh, Baruchu, Ikvalo, Sachar, Avuz. Que Deus fixe para ele a recompensa sobre o esforço que ele fez de pelo menos pensar no Shema, onde ele não podia falar. Mas no princípio da Allahá, ele não cumpre com a mitzvah do Shema. Quem que está ones, imadai lo avaz makriat Shema, mehuyav lazov likrotah. Agora, quando ele saiu desse impedimento de força maior, se ainda é o tempo de ler o Kriyat Shema, ele é obrigado a novamente ler o Shema. Seif Katan Het, Ve'af Lekatchila, Katav Ataz. Falamos isso aqui em relação ao assunto de uma pessoa que ele já sabe que ele não vai poder falar de princípio Shema, ele só vai pensar no Shema. כתב התז מזה, יש ללמוד במי שצמא בלילה במיטתו, שאי אפשר לו ליטול ידיו לברך, ירחב ברכה בלבו וישתה. Com relação a uma pessoa que acordou no meio da noite, e ele não tem como fazer a netilat yadayim e fazer a brachá de sheakol, ele pode yirharher a brachá belibó veishte. Ele só vai pensar na brachá e vai beber. O Besefer Matei Yudá, Rolei Kalav e Katav, de Arei Efshar Lo Lamod Velitol Yadav. Ele rolei que fala, não, a pessoa não pode levantar e fazer Netilat Yadayim para poder fazer a brahá de Shakol direito. Vendo Melech Rolei Veleanus. Não é igual o caso de um doente ou alguém que está com força maior. Dentro da Nim Efshar Meshei Efshar. Não dá para ficar comparando um caso que é possível com um caso que não é impossível. Então a gente que rolei sobre essa ideia. Vafilo Imen Lo Maim Alanetilav, Yashtia ou Shekashe Lo Lamod Pneakor, Arei Yuchal Lekaneh Hadav Akotel ou Bechol Bidei Deminá. Que nesse caso, mesmo que está muito frio, ou ele não tem como levantar,
ou por causa que não tem água para fazer Netilat Yadayim, ele pode limpar as mãos na parede ou em algum tipo de pano, tá? É onde ele vai se limpar, e aí ele vai poder fazer a braha. Mesmo que ele sabe que ele tocou em partes do corpo, que a gente é obrigado a fazer Netilat Yadayim, ele passa a mão na parede ou algum pano, e ele vai fazer a braha de Sheakol em voz alta, que deve se mandar, Seif Kaf Beit, Kaf Gimel. A gente falou também, no comentário do Remá, que ele não pode estar num lugar metunaf, num lugar que tem uma sujeira, num lugar onde tem muito lixo, um fedor, um cheiro horrível, ele não pode nem pensar no Shema nem nas brahot, ele tem que pensar que ele deveria estar lendo o Shema, mas ele não pode por um impedimento de força maior, ele está sofrendo por isso. Ele tem e a Kadosh Baruch Hu vai dar recompensa sobre essa pessoa, sobre o que ela pensou, que ela está sofrendo, que ela não pode ler o Shema naquele lugar por um motivo de força maior. As pessoas que bebem em lugares de casa de banho, deve-se tomar cuidado lá, que as pessoas não fazem conforme a lei, porque é mesmo pensar, vem no anus listiazo, que a pessoa fica pensando e pensando na brachá, ou falando o nome de Hashem em lugares onde ela não deveria estar falando, ele não é considerado o anus, ele deveria sair daquele lugar e fazer um lugar fora. Então devemos ter um cuidado na hora de pronunciar o nome de Hashem ou qualquer tefilá, de estar no local adequado. Para terminarmos o Siman Samer Beit, Seif Hei, Tzarich Shaliach Tzibur, Leashmiya Kolo, Beshema Israel, Kedei Shishmeu Akahal, Ve'amlichu Shem Shamayim Beyahad. O Shaliach Tzibur, ele tem que, pelo menos ele ouvir o Shema Israel, na hora que ele está pronunciando, para que assim o Kahal também possa ouvir, e todos recebam o reinado dos céus, todos juntos. Ezrat Hashem, no próximo shiur, vamos dar início ao Siman Samer Gimel. Baruch Hashem, que o Baruch Hu possa proteger todos nós.